Sejam todos bem-vindos ao plano anual de leitura bíblica. Nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira através de um plano, através de um método. A Bíblia 365 de Noites da SBB, essa daqui, ó. Ela já tem um plano todo organizado, aonde se consiste nós lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da palavra de Deus. Vem com a gente, pessoal. A gente vai estar disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. É só você seguir. A gente vai segurar nas suas mãos e vamos te ajudar. Tá chegando novo? Segue daqui para frente. As leituras que já passaram, temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica. Entra nela e vai atualizando aos pouquinhos, mas vai em frente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, me ajude? Se inscreva no canal, dá um like e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 313, nós vamos ler Ezequiel 18, Salmo 109 a partir do verso 20 e Lucas 21. Ezequiel 18. A responsabilidade é pessoal. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai também, a pessoa do filho é minha, a pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel. Não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não empresta para ter lucro e não cobra juros. Desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, assassino, que fizer a seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre e necessitado, praticar roubos, não devolver o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer a abominação, emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que esse viverá? Não viverá. Ele fez todas estas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. E se esse filho gerar um filho que veja todos os pecados que o pai cometeu e vendo-os não fizer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, repartir o seu pão com o faminto, cobrir com roupas aquele que está nu, desviar a sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos, esse tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto ao pai dele, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do filho ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva?
Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Pois se ele perceber o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, a casa de Israel diz, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Portanto, eu os julgarei, cada um segundo seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Vamos ler agora o livro de Salmo, capítulo 109, a partir do verso 20. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, ó Deus, meu Senhor, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe, como um gafanhoto, de tanto jejuar, os meus joelhos vacilam, e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo, cubra-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenam. Vamos ler agora o livro de Lucas, capítulo 21. A oferta da viúva pobre. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. A destruição do templo. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse, vocês estão vendo estas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Perguntaram a Jesus, mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Jesus respondeu, tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Porém, não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas
e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês, e vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Jerusalém sitiada. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. A vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levante-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. A parábola da figueira. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando vêm que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Exortação à vigilância. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Amém! Mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!